Privilégio para mim poder compartilhar a palavra do Senhor mais uma vez com os irmãos. A última vez. Mais uma vez. Esse ano. Sem melancolia. Na verdade, é um momento de celebração, de alegria, de festa, porque a safra da Shalom está muito boa. 2 ordenados no final de semana que vem. Então, Pi, você se prepara, porque a sua vez vai chegar. Bênção de Deus. Queridos, depois farei umas considerações finais, mas antes, eu quero que você, nesse momento, tenha um período de oração pessoal. Você fazer 3 movimentos: ore por você, para que Deus fale ao seu coração; ore pelo seu irmão que está do seu lado, para que a palavra do Senhor também fale ao coração do seu irmão; e ore por mim, para que a graça do Senhor seja abundante na minha vida, o Espírito Santo me capacite. Te dá esse momentinho, 30 segundos, 40 segundos, para você se colocar diante de Deus mais uma vez. Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Obrigado por tudo que já aconteceu neste culto. Obrigado porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias não têm fim. Agora, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Ela será lida e exposta. Que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações e aplique de maneira melhor essa palavra ao nosso coração, para que nós possamos, ao sair daqui, praticá-la, Senhor, no nosso viver diário. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e Te agradecemos pela liberdade que temos de ler a Tua palavra. Amém e amém. Irmãos, o texto da nossa meditação está em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, versículos de 1 a 5. Filipenses 4, de 1 a 5. A palavra diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firme no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, ou em algumas traduções, pensem concordemente. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém. Irmãos, um autor, sociólogo muito famoso, que eu gosto muito particularmente, Zygmunt Bauman, ele escreveu um livro intitulado Comunidade, a busca por segurança no mundo atual. E ele explica sobre o termo comunidade. É muito interessante a sua abordagem. Ele afirma que há um paradoxo quando ouvimos falar a respeito do termo comunidade. Há 2 lados, e ele faz essa explicação muito interessante. Esse paradoxo consiste, de um lado, daquilo que as pessoas buscam na sociedade: pertencer, ter relacionamentos, suprir a sua solidão, trocar experiências, ter amizades. E do outro lado, quando falamos de comunidade, as pessoas reagem de uma maneira diferente. Se por um lado elas buscam pertencer, ter relacionamentos, buscam suprir a solidão dos seus corações e buscam experiências de amizade, do outro lado, essas pessoas também pensam que a sua liberdade está sendo ameaçada. Pessoas passam a entender que pertencer, ter relacionamentos, participar ativamente de uma instituição, ela, de uma maneira ou de outra, vai perder a sua liberdade. Trazendo para o contexto eclesiástico, ou para dentro da igreja, esse paradoxo também
encontrado pessoas vêm para a igreja buscando pertencer, ter relacionamento, ter bons relacionamentos, amizade, trocar experiências, suprir a solidão dos seus corações, ser fortificado. Por outro lado, também há pessoas que frequentam, mas têm no seu coração o sentimento de não ter liberdade. É aquela pessoa que diz: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Deus, eu sei que a igreja presbiteriana é uma bênção, que a Batista, que a Assembleia de Deus e outras tantas igrejas idôneas são uma bênção, mas no fim das contas eu não quero ter muito trabalho. Eu posso até frequentar, mas a minha liberdade está sendo ameaçada. E muitos autores falam a respeito de ser e viver em comunidade, ou o que é ser de fato uma igreja do Senhor. Charles Swindoll aponta que uma comunidade cristã deve viver e existir para a glória de Deus. Primeiro, cultivando o hábito de incluir o Senhor em cada segmento da vida. Segundo, a igreja também deve recusar-se a esperar ou a aceitar qualquer glória que pertença a Deus. Nesse ponto, irmãos, trazendo esse conceito de Bauman para dentro do contexto eclesiástico, é crucial que a igreja mantenha-se no ensino bíblico, na prática da oração, da comunhão, do pertencimento, de estar junto, de participar da ceia, de vir à igreja, ser nutrido espiritualmente, porque isso vai nos dar constância, estabilidade da nossa fé, ânimo para prosseguir com a nossa vida, gera maturidade para vivermos bons relacionamentos, nos torna mais confiantes, acalma os temores do nosso coração, e isso é importante nós pensarmos. Portanto, relembrar esses princípios e essas questões cruciais, a comunidade de fé, e aqui quando eu digo comunidade, é o que nós temos em comum, comunidade, uma comum unidade. Isso vai permear a nossa mensagem de hoje. Então, se ser comunidade é pertencer, suprir a solidão, cultivar a alegria, buscar o ânimo para a minha vida, é importante nós observarmos o que a palavra de Deus nos diz. Vira e mexe, nós temos que revisitar Filipenses capítulo 4, porque é um texto crucial à vida de comunidade cristã. E é óbvio que essas coisas são parte do que é uma vida em comunidade. O assunto não se esgota aqui, obviamente, mas esse texto é crucial, é um filtro, é fundamental para nós observarmos. E é isso mesmo que Paulo vai fazer neste capítulo aos Filipenses. Ele vai instruir a igreja de Filipos, os irmãos filipenses, e ele faz isso com muita dedicação, com muito amor, com muito zelo. Ele pega questões cruciais para que a igreja fique firme e permaneça no propósito de Deus. Tanto é que Paulo deixa claro que essa igreja é uma igreja madura, especial, qualificada. Ele chega a chamar essa igreja de minha alegria e minha coroa, demonstrando aqui a sua dedicação, o seu amor por essa igreja. E embora isso seja verdade, a igreja de Filipos não era uma igreja perfeita. Aliás, não existe igreja perfeita na terra. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, salvas, porém imperfeitas. Mas ele vai instruir esse povo, porque esse povo estava passando por ataques internos e externos. Esse povo corria riscos, como a falta de harmonia, de comunhão, estava batendo na porta ali, situações muito difíceis, a perseguição estava ali sendo algo muito danoso àquela comunidade. Então, inevitavelmente, qualquer igreja está sofrendo riscos, como nós, como qualquer outra igreja brasileira cristã no mundo. Paulo, então, percebendo esses riscos, irmãos, ele vai, mesmo sabendo da maturidade, da alegria da igreja dos Filipenses, ele passa a orientar essa igreja e deixa instruções muito pertinentes. Eu quero convidar você a refletir nessas 4 orientações que Paulo faz à igreja de Filipos e à nossa vida também. A primeira orientação está descrita no versículo 1, acompanhe comigo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Muito simples aqui o ensinamento. A primeira orientação de Paulo é: permaneçam firmes. Permaneçam firmes.
Quando Paulo usa essa expressão, permaneçam firmes, o que ele está dizendo? Nós temos que voltar ao capítulo 3, e Paulo vai demonstrar aonde está a firmeza para a nossa vida, para o nosso caminhar diário. Capítulo 3 de Filipenses, versos 20 e 21. Paulo fala aos irmãos filipenses: a nossa pátria está no céu, a nossa morada é celestial, há uma vida eterna para vocês. Então Paulo está dizendo: irmãos, permaneçam firmes, porque a morada de vocês é no céu e não na terra. Vocês pertencem a Deus, vocês têm uma morada especial no céu. O seu olhar não deve estar focado aqui, mas no céu. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: permaneçam firmes, porque virá um tempo que o Senhor Jesus nos levará para morar com Ele na eternidade. Irmãos, a esperança e a confiança da vida eterna, a segurança da vida eterna, deve nos motivar a permanecermos firmes e constantes no Senhor. O termo aqui usado para permanecer significa uma estaca. A figura aqui, para a gente entender, é uma estaca bem profunda, firme, nada move essa estaca. Ou, o Paulo está usando também aqui uma linguagem militar, é um soldado no campo de batalha, que não retrocede frente ao inimigo, ao adversário, aos problemas, às situações. É estar pronto, é não fugir, é permanecer, é ficar diante do perigo, mas mesmo assim, não retroceder. Permaneçam firmes, Paulo está dizendo. E em todos os empregos deste termo, queridos, nós temos que pensar e perceber a profundidade do que Paulo está falando. Em alguns casos, permanecer firme significa estar convicto da vontade de Deus para a minha vida. O grande perigo da igreja cristã, e o grande perigo para o meu e para o seu coração, é não estar convicto daquilo que Deus está fazendo na nossa história. E Paulo está dizendo isso para os irmãos. Em outros significados também, Paulo aponta, é crer naquilo que Deus deixou revelado na palavra. Além de crer, também significa obedecer ao que está escrito na palavra. Russell Shedd, um escritor, diz, outros pregadores usou também essa mesma imagem. Russell Shedd diz que esse texto é o biotônico Fontoura para o cristão. Já tomou? Que negócio ruim, né? Minha mãe fazia eu tomar isso com sustagem ainda. Gente, hoje tem de chocolate, tá? Nova geração tá bem, tá? Porque na época não tinha de chocolate, não. É aquele negócio meio sem gosto mesmo, sabe? Hoje tem baunilha, morango, que nada. Hoje ainda tá bem tranquilo. Mas Russell Shedd diz que esse texto é o biotônico Fontoura, é o que dá sustância, é o que nos abre o apetite, é o que nos dá ânimo, coragem, firmeza, força, vigor. Por isso que esse texto é importante. Paulo está dando aqui um antídoto muito interessante para nós, irmãos. Permaneçam firmes, diz ele, mas é no Senhor. Ele diz, é no Senhor que nós temos a vitalidade, a força, o ânimo que nós precisamos. Fora do Senhor não há neste mundo qualquer fonte para nos dar esse ânimo, essa alegria, essa coragem, esse vigor, essa vitalidade para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Portanto, essa mensagem deve ser falada, esse texto deve ser revisitado. De vez em quando olhar, eu preciso permanecer firme no Senhor. O tempo agora é de nos firmarmos mais no Senhor, permanecermos no Senhor, firmes, constantes. E essa palavra constante, eu gosto muito dessa palavra, porque constante não é andar rápido demais. Você viver uma vida constante cristã não é andar rápido demais, é às vezes dar passos lentos, mas com constância, é enfrentar os obstáculos, é prosseguir, não fugir, porque às vezes a gente cai, mas a graça do Senhor nos restaura, e isso é lindo na vida cristã.
Você às vezes não está caminhando, às vezes você pensa, meu Deus, eu estou estagnado. Não, você caminha devagar. O Senhor, com a sua graça, vai renovando o seu coração. Você vai sendo trabalhado por Deus. Vida cristã não é andar rápido demais, é andar com constância. E andar com constância é muitas vezes dizer, Senhor, eu não estou conseguindo, eu preciso do seu auxílio. Parafraseando o apóstolo Paulo, ele está dizendo, mantenha-se firme diante das pressões, das provas, das lutas, daquilo que você ouve, das discordâncias, dos problemas, dos pensamentos contrários no mundo, das ideologias desse século. Permaneçam firmes diante de tudo que vocês estiverem enfrentando. Por quê? Porque a nossa pátria está no céu, a nossa morada é celestial. É isso que Paulo está dizendo para nós. Em João 15, verso 4 diz, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim, ou seja, quem permanece firme e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa firmeza é encontrada no Senhor. E por Ele nós somos movidos e capacitados a demonstrar exatamente aonde nosso coração está alicerçado. E Paulo continua dando as orientações. E a segunda orientação, verso 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo diz, permaneçam firmes, e agora ele diz, vivam com harmonia. Vivam em harmonia, melhor dizendo. Essa é a segunda orientação para o viver em comunidade. Firmeza e harmonia. Essa é a segunda orientação de Paulo. A sua família você tem pai, mãe, avó, tio, cunhado, sogra, que é importante. Todas essas coisas, esses familiares são importantes. Mas a gente sabe que a gente está em família, tem conflito. A gente está em família, tem conflito. Eu disse hoje pela manhã, você convida aquele cunhado para o churrasco, você compra picanha e ele vai levar carne de pescoço. Já é um problemão, a gente já vai brigar. Aquele tio corintiano que só Jesus na graça de Deus para suportá-lo. Né? Não vou falar do Palmeiras porque vocês foram campeões, então tá. Né? Não vou fazer isso com vocês não. Mas família é um lugar de conflitos, a gente passa por conflitos. Embora a gente saiba que tem os princípios bíblicos que devem permear a nossa vida e nós devemos observar para que a gente vença esses conflitos, supere esses conflitos. Quando fazemos parte da família de Deus, também, como corpo de Cristo, nós passamos por conflitos. E eu já percebi que algumas pessoas dizem assim, não, a igreja é assim mesmo, eu sou assim mesmo, está tudo certo. Se eu não gostar de você, está tudo certo. Vamos viver assim mesmo. Não é isso que Paulo está orientando. A gente tende a trazer para dentro da igreja a mentalidade que a sociedade tenta nos impor, que é, eu sou assim mesmo. Você precisa suportar, porque eu sou assim mesmo. Quando a gente fala isso, a gente está fechando a porta para o trabalhar de Deus na minha vida. Quando eu estou dizendo, eu sou assim mesmo para minha esposa, eu estou dizendo, olha, você precisa me aturar. E Paulo está dizendo, olha, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa para você. A gente, como a sociedade pensa, muitas vezes tem afetado a comunidade cristã. Por outro lado, se você ainda não experimentou um conflito na igreja, na comunidade de fé, tem dois motivos aí. Ou você chegou hoje na igreja, você é novo, foi batizado ou recebido por transferência, alguma coisa nesse sentido, ou você não participa de nenhum ministério. Porque se você participar de alguma coisa ativamente na igreja, bem-vindo, o conflito vai chegar para a sua vida. Ai meu Deus, misericórdia, o Senhor é por mim, eu não vou participar na igreja, mas não Jesus. Mas não é para desanimar você não. Pelo contrário, Paulo está mostrando um princípio aqui diferente.
porque isso que é legal, isso que é importante na igreja. Nós somos povo diferente um dos outros, cada um tem uma personalidade, uma experiência de vida, de fé, histórias diferentes. Quando Paulo diz então, rogo Evôdia, irmã Sintique, essas mães aqui estavam inspiradas para botar nome nessas mulheres aqui, Evôdia, Sintique, pensem concordemente, pensem do mesmo modo no Senhor. Paulo está dizendo aqui, está fazendo uma súplica, mas a expressão tem a força de uma exortação. Ele está dizendo assim, olha, resolvam esse problema, resolvam esse conflito, pelo bem do evangelho, pelo bem da comunidade cristã, resolvam. É isso que Paulo está dizendo, duas pessoas maduras, duas pessoas que foram pessoas fundamentais na vida de Paulo, cooperadoras de Paulo no evangelho. Ele está dizendo, olha, vocês são maduras, eu preciso dizer para você, parem de brigar, parem de discordar, porque comunidade, como eu disse no início, é comum unidade. Nós temos que fundamentar a nossa vida de fé e cristã naquilo que nós concordamos, não naquilo que nós discordamos. Por isso que Paulo está dizendo, pensem concordemente no Senhor. Ou seja, eu creio que Jesus é Filho de Deus, eu creio no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu creio que a Bíblia é minha regra de fé e prática, eu creio que a comunidade cristã é uma comunidade feita por Deus, instituída por Deus, para viver o reino de Deus na terra. Eu creio nisso, e é nisso que nós temos que fundamentar a nossa vida cristã, em a nossa prática cristã. E aí, Paulo dá essa orientação, e chama uma pessoa para ajudar. E aqui, irmãos, quando ele chama uma pessoa, é para ser aquele crente mato molhado. Conhece o crente mato molhado? O negócio está pegando fogo, a brasa está viva, quando chega em você, apaga. Quando chega qualquer conversa, qualquer coisa, em você apaga. O crente mato molhado, nunca mais vocês vão esquecer, porque é isso, é um mediador. Irmãos, o mediador, presta atenção nisso, guarde isso no seu coração, você foi chamado para ser agente de reconciliação, não de divisão. Se você teve alguma frustração, alguma coisa no seu coração, algum conflito no seu coração, que começou a gerar amargura no seu coração, desânimo no seu coração, deixa eu dizer para você, o cristão, ele pode até ter cicatrizes, mas ele jamais pode ter feridas abertas. O cristão pode até ter cicatrizes, mas nunca feridas abertas. E é isso que Paulo está preocupado, olha, resolva. E algo muito sério está implícito aqui, irmãos, porque a não resolução de um conflito é prato cheio. Se Paulo está dizendo, fica firme, agora ele está dizendo, a não resolução de um conflito é prato cheio para o desânimo, para a amargura, para o desequilíbrio emocional. E quando o conflito acontece? O conflito acontece exatamente quando nós colocamos as nossas preferências pessoais no nível daquilo que é essencial. Porque quando a gente faz isso, nós passamos a minar a unidade na igreja, na família, nos relacionamentos. Porque Evôdia e Sintique, elas não estavam brigando ou discordando de se Jesus é o Senhor ou não. Elas não estavam discordando se a Bíblia é a palavra de Deus ou não. Elas estavam discordando se vai pintar a parede de vermelho ou de amarelo. Elas estavam discordando se a planta é azul ou se a planta é rosa. Nós temos que fundamentar a nossa prática cristã e a nossa vida de fé em comunidade naquilo que nós temos em comum, não naquilo que nós discordamos. Aquilo que nós cremos, que nós temos como fé e base para a nossa vida. Pelo bem da comunidade, Paulo então orienta essas irmãs. Irmãos, nossa vida em comunidade deve estar fundamentada naquilo que nós cremos. O nosso foco deve estar em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, a comunidade cristã, a igreja Shalom, a igreja presbiteriana, a igreja batista, qualquer ela que seja, cristã, é um espaço para a gente construir uma mentalidade de uma unidade de pensamento daquilo que nós concordamos. E esse, irmãos, é um discurso de quem é discípulo de Jesus.
Contrário disso, é um discurso de membro de igreja, de frequentadores de igreja, que assistem ao culto para consumir aquilo que nós entregamos. Mas discípulos de Jesus estão preocupados em assumir o seu papel como discípulo, filho amado do Senhor, com identidade, com propósito, com missão, e dizer: eu quero construir uma comunidade melhor. Porque nós, vivendo em harmonia, irmãos, nós somos testemunhos fiéis para o mundo de que o Senhor Deus reina sobre este lugar. Sob a orientação de permanecermos firmes, e além de demonstrar essa firmeza, vivendo em harmonia, Paulo nos dá a terceira orientação. Acompanhe comigo, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Terceira orientação: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Paulo repete essa determinação: alegrai-vos, alegrai-vos. E parece ser algo simples entender esse termo, alegrai-vos, essa orientação, esse imperativo. Ter alegria não é pensar positivo. Ter alegria não é negar a dor, não é negar os problemas que eu estou passando. Ter alegria não é ter uma aparência, um semblante feliz. O que Paulo está dizendo, e a mensagem para o nosso coração hoje é essa: é possível, totalmente possível, encontrar e viver essa alegria, independente das circunstâncias, porque essa alegria é sempre, e é no Senhor. É no Senhor. O menor versículo da Bíblia, a título de curiosidade, é João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Mas na língua original, o menor versículo da Bíblia é 1 Tessalonicenses 5,16. Regozijem-se sempre. Mesmo que eu coloquei isso a título de curiosidade, isso demonstra, irmãos, que a alegria coexiste com a dor, que a esperança, ela pode ser experimentada com lágrimas, com problemas, com situações adversas. E é fundamental nós pensarmos nisso. Ter alegria no Senhor é ter consciência daquilo que Deus tenha realizado na minha vida. Desse modo, isso alegra o nosso coração. Por vezes nós oramos como salmista: até quando, Senhor? Até quando? Lamentando, mas o salmista sempre que ora assim, no final ele coloca: eu exulto no Deus da minha salvação, eu me alegro no Deus que eu pertenço, eu sei que o Redentor vive, eu sei que o Senhor está comigo, eu ando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é comigo. Ele lamenta, mas ele também sabe que o Senhor é com ele. O versículo 10 do capítulo 4, Paulo vai nos mostrar o que é essa alegria, como viver essa alegria, ainda no capítulo 4, versículo 10 de Filipenses: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo diz isso, irmão, sabe o que ele está dizendo? A minha alegria não depende de circunstâncias favoráveis. A minha alegria está no Senhor. A igreja brasileira, irmãos, presta atenção nisso, uma igreja que perdeu a alegria, que perdeu a perspectiva de que Deus está fazendo coisas grandiosas, ou perdeu o foco daquele que pode fazer todas as coisas. Nós perdemos a alegria, o ânimo, o vigor que nós precisamos. É fundamental nós olharmos e buscarmos essa alegria. Dizer: Deus, eu preciso. Então quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo, você pode fazer qualquer coisa que você quiser, porque o Senhor é contigo, aleluia, glória a Deus. A gente usa esse texto, né? Quando ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, nada eu posso sem Deus. Ele está dizendo. Quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece,
Ele está dizendo: a minha vida está fundamentada em Cristo. A minha vida é do Senhor, e eu posso passar por prisões, por perseguições, por situações complexas, eu posso passar o que for, eu sei, eu tenho a alegria do Senhor na minha vida, porque Ele é comigo. A salvação deve alegrar o nosso coração, o sustento e a providência do Senhor deve encher o nosso coração. Devemos encher o nosso coração com essa verdade. O Evangelho é o Evangelho de alegria, o reino de Deus é a alegria. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Irmãos, Paulo fala de alegria no momento que ele está preso. Filipenses é conhecida como carta da alegria. Mas o cara está preso, como que ele pode fazer isso? Ele sabe que a sua vida está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Talvez o seu coração precise de alegria hoje. Não, mas eu sou de Jesus, eu sei. Mas busque, porque isso aqui é uma mentalidade, e eu vou além, é um modo de vida, é ter alegria, é experimentar da alegria, é ser feliz de fato. Porque o nosso viver com alegria, irmãos, atrai pessoas também famintas de alegria. Paulo diz: eu já passei por tudo, e ele é um testemunho fiel daquilo que ele experimentou. Ele pode dizer: olha, o Senhor é contigo. O que você passou na sua vida é um testemunho para outras pessoas. A gente pode dizer, como no Salmo 126, verso 3: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Estamos alegres. Por último, irmãos, a quarta orientação de Paulo para vivermos a nossa vida cristã, a nossa vida em comunidade: permanecer firmes, viver em harmonia, alegrar-se no Senhor. E agora, versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo é muito simples aqui: vivam com moderação. Quarta orientação: vivam com moderação. Na sua Bíblia pode estar escrito amabilidade. Paulo fala aos filipenses sobre a necessidade agora de cuidar das disposições internas, das atitudes internas do nosso coração. Quando ele diz que a moderação de vocês seja conhecida de todos os homens, ele está orientando a igreja a cuidar com o seu temperamento. Talvez você tenha o seu temperamento como sanguíneo. O sanguíneo é aquele que, estoura facilmente, mas também é aquele que faz as coisas com excelência. Eu sou fleumático. Fleumático diz assim: por que eu vou sentar se eu posso deitar? Fleumático é assim. Então eu tenho que andar com gente sanguínea. Vamos. Entendeu? Eu gosto quando tem, vamos fazer e acabou. Fleumático precisa de gente assim. Pois bem, isso aí é uma outra história, um outro sermão. Me convida para pregar aqui, viu, pastor? Que aí eu venho. Já vou fazer, Já vou, irmãos? Vai deixar engajado. O que precisamos destacar aqui, queridos, é que essa determinação de Paulo, a igreja em Filipos, implica em vivermos, quando ele diz, vivam com moderação, não vivam com uma atitude de retaliação, de violência. Não peguem para você essa mentalidade, essa cultura do mundo de cancelamento, de responder, de tomar lá da cá, de ir para redes sociais, falar a verdade, não sei o quê, de retaliação. Não! O que Paulo está dizendo é: abra mão do orgulho para exercer a amabilidade, abra mão dos seus direitos pessoais. É isso que ele está dizendo. Amabilidade e moderação, irmãos, é esforçar-se para ser ensinável, pacífico, manso. É aquele que suporta as coisas com constância e igualdade de temperamento, de ânimo, em qualquer circunstância. Com essa orientação, Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês fiquem conhecidos, não por essas postagens nas redes sociais,
não por essa atitude de retaliação, não por esse orgulho inflamado, não por esse status que você não possui, não tem. Eu quero que vocês fiquem conhecidos pela maneira que vocês se relacionam, pela misericórdia que vocês exercem, pela maneira que você trata o seu marido, a sua esposa, a maneira como você honra as pessoas, a maneira como você coloca o outro maior do que você no seu lugar. E ele dá um antídoto para a gente viver com moderação. Ele diz: vivam com moderação, perto está o Senhor. Aqui tem duas conotações. Perto está o Senhor pode demonstrar, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está do seu lado, Deus está dentro de você, Ele sabe o que você está fazendo. Por outro lado, é o que eu acho mais viável no texto, é que Paulo está apontando para o dia do Senhor. Ele está apontando assim, para que você vai viver desse jeito, como a cultura do mundo? Se aquele que é juiz voltará para exercer justiça, ele é juiz, você não. Filho de juiz não é juiz. É isso que Paulo está dizendo. Perto está o Senhor, ou seja, não precisa se envaidecer, não precisa fazer justiça própria, se preocupar demais, porque perto está o Senhor. Ele virá e restabelecerá, ou estabelecerá por completo o seu reino entre nós. E Ele livrará você de uma vez por todas deste mundo caído. Então, mantenha a moderação. Se você me pertence, manifeste esse modo de vida na sua vida. 2 Coríntios 10, 1 diz: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Irmãos, aqui, ao olhar para Cristo, eu vejo Cristo acolhendo pessoas que, na minha vida, sendo bem sincero, dificilmente eu colocaria no meu carro. Eu vejo Cristo sendo manso com aqueles que possivelmente eu falaria para ele: olha, vai carpir um quintal. Cristo acolhe e é manso e é generoso com pessoas que provavelmente eu viraria o rosto. Por isso, ao olhar para Cristo, Ele muda a maneira da minha vida, do meu proceder. Porque Ele é manso, Ele é generoso, Ele é paciente. Ele olhou para uma mulher que foi pega em adultério e disse: filha, e tratou com amor, com misericórdia. Então, irmãos, para a gente pensar, manso, ser moderado, ser amável, é saber exatamente que eu tive um encontro com Jesus e por isso agora o meu modelo de vida é Cristo. Ser amável, ser moderado, ser manso, é ser uma pessoa que está debaixo do controle do senhorio de Deus. Ser manso e ser moderado é saber que o Senhor é aquele que controla todas as minhas decisões e a minha vida. Então quer dizer que tudo eu tenho que falar com o Senhor, é dizer assim: Senhor, a minha vida é tua, é o Senhor que vai controlar, é dizer: Jesus, vive a minha vida. Ser moderado, manso, paciente, é ser uma pessoa submissa à vontade de Deus. Uma pessoa moderada, amável, mansa, suporta injúrias, não se inflama por qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você e já vamos caminhar para o final. Ser moderado é confessar aos homens aquilo que você confessa diante de Deus. Quando a gente começou o culto, o que a gente fez? Se ajoelhou e disse: Senhor, eu sou pecador, eu sou o menor, eu sou fraco, eu preciso do Senhor, restaura-me. Ao dizer isso, quando a gente se relaciona com a comunidade de fé, eu chego para o meu irmão e dizer: você é maior do que eu, você é prioridade, eu sou pequeno. É você exaltar o outro, é você colocar o outro maior do que você. Eu quero concluir, irmãos, olhando para o texto de Efésios capítulo 4, porque permanecer firme, viver firmes, viver com harmonia, alegrar-se no Senhor e viver com moderação, está totalmente atrelado, na minha perspectiva, a Efésios capítulo 4. Eu permaneço firme, eu vivo em harmonia, eu me alegro no Senhor, eu vivo com moderação.
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Versículo 13 do capítulo 4 de Efésios. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Mas, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Nós estamos caminhando rumo à maturidade cristã, e maturidade cristã não é um tema fácil, porque maturidade cristã mexe com a nossa estrutura, porque fala de coisas que a gente não gosta de ouvir muitas vezes. Então, permanecer firmes, viver em harmonia, ficar contente, alegre no Senhor e viver com moderação é um caminhar diário, até que cheguemos à unidade da fé, suportando todas as coisas e olhando para Cristo. Porque se você olhar para o seu irmão, porque se você olhar para este mundo, certamente causará desânimo no seu coração. Eu quero deixar 3 reflexões para você pensar na vida em comunidade. Primeiro, a minha vida tem sido alicerçada e construída no Senhor, que é a rocha eterna? As minhas ações e as minhas palavras têm sido harmoniosas e com moderação? Suas palavras e atitudes têm contribuído na construção de uma comunidade de discípulos de Jesus, fiéis, comprometidos, uns com os outros e uns com os outros, com a missão de Deus na terra? Eu sou mais parecido com Cristo hoje do que há um ano atrás? Eu tenho permanecido firme, tenho vivido em harmonia, tenho buscado essa alegria do Senhor e vivido essa moderação no meu dia a dia? Que Deus, ao olharmos a essas orientações, que Deus nos mostre, corrija a nossa rota e nos capacite a viver de maneira melhor todas essas orientações. Esta é a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Permaneçam firmes, vivam em harmonia, que a alegria do Espírito Santo repouse nessa igreja de maneira sobrenatural, e vivam com moderação, porque o viver aqui é testemunho e reflete a glória de Deus lá. Que Deus abençoe profundamente o seu coração e a sua vida. Você pode sentar neste momento, e eu quero, em poucas palavras, dizer um muito obrigado de maneira profunda para cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Eu não vou conseguir falar, mas é bênção de Deus. Irmãos, sem demagogia nenhuma, sem nenhum tipo de coisa nesse sentido, eu quero dizer como Paulo: vocês são minha alegria e coroa. Eu tenho a Shalom como um grande prêmio, porque esses 4 anos foram muito intensos, abençoados, de desafios, mas, glória a Deus, obrigado, irmãos, por permanecer firmes, pela firmeza, pela harmonia, pela alegria, pela moderação, para comigo, para com a minha família, para com Joaquim, que nasceu no meio do caminho, né, no processo. E o desejo do meu coração tem esses compromissos, irmãos, pode ter certeza, de orar pela Shalom, pelos irmãos, pela equipe pastoral. Pastor Ricardo, muito obrigado por sempre a oportunidade de pregar, de servir, de estar disponível, porque a gente às vezes está disponível, mas tem que ter a oportunidade de estar disponível, e eu tive isso na Shalom, graças ao Senhor, graças Pastor Ricardo, Pastor Noidi, que quando eu cheguei, e a minha família, a primeira coisa que ele fez foi pegar a nossa mão, colocar no coração, dizer, em outras palavras: isso aqui é a casa de vocês,
Por isso, muito obrigado, pastor Neidi, eu aprendo muito. Quando, eu vou usar essa expressão, quando o bicho pegar, eu já sei para quem eu vou ligar. E, irmãos, irmãos, muito obrigado de coração, vocês foram fundamentais. Eu vou citar nomes, mas entendam como todo um contexto. Obrigado pelas caronas até aqui. Paulo, quando o carro vinha ali, né, a Jade no colo da Mi, o Dimitri apertadinho, e a gente vinha para o culto quando a gente morava longe. As mulheres do Moody Days, obrigado por suportar e ser instrumento de Deus no momento que o Joaquim nasceu. Todas as mulheres que se dispuseram a nos auxiliar. Conselho da igreja, sempre solícito, sempre nos abençoando, dando palavras de encorajamento, feedbacks, e eu vou levar para o coração isso, com certeza. Eu não vou falar muito porque nós já está. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor seja abundante na vida da Shalom, que o sobrenatural de Deus vocês experimentem de maneira profunda, e eu tenho certeza que vai ser muito usados ainda por Deus nesse bairro, nessa cidade, e abençoando muitas vidas, porque esse é o nosso lema, é transformar vidas para a glória do Senhor. Que Deus abençoe. Como os irmãos sabem, eu estou indo auxiliar no pastoreio da 2ª Igreja Presbiteriana de Itajaí, em Santa Catarina, e Deus abriu essa porta, graças ao Senhor. E eu sempre digo às pessoas que me perguntam, né, no meio pastoral, assim, eu falo, não, eu não estou, eles não estão mandando ir embora, eles estão me enviando em missão. Então, eu disse isso também lá no Paraná, eu estou sendo enviado em missão. Que Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado a todos, e meu carinho, meu coração ficará aqui com vocês, com certeza. Quer falar alguma coisa?